meus irmãos, estamos aí com a aula de Escola Bíblica Dominical, classe juvenis, Escola Bíblica Dominical, é a lição número 2, nós estamos começando, na verdade, pela número 2, e o tema é música para Deus ou sobre Deus? É uma pergunta aqui na lição de número 2. E nós podemos ver aqui, já de início, o texto que fala assim: falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Efésios capítulo 5, versículo 19. Nós podemos ver aqui já esse texto de Efésios falando a respeito dos salmos, dos hinos e dos cânticos espirituais, que é o que nós pentecostais, nós que servimos a Deus, esperamos ouvir as pessoas, e é o tema que vai a escola dominical falar a respeito disso, que nós vamos comentar algo com vocês. Aqui diz já do início, a pergunta aqui: ninguém sabe quando nem como a primeira música religiosa surgiu. Então ninguém sabe. Daí lá em Gênesis capítulo 4, versículo 21, diz bem assim: o nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Então nós vemos aqui já em Gênesis falando de Jubal, que tocava, que era o pai daqueles que tocam harpa e órgão. Mas ninguém sabe quando surgiu o primeiro louvor, quando surgiu a primeira adoração aqui na terra. Nós olhamos em Gênesis capítulo 4, 26 também, que diz assim: e a Sete também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Então nós entendemos aqui que começou a invocar o nome do Senhor em Gênesis 4, 26. Nós entendemos então ali que foi feitos os instrumentos, e ali quando começou a invocar o Senhor, acreditamos também que começaram a louvar ao Senhor. Então é um acreditar, não que está escrito que começou a tocar e ali começou a louvar ao Senhor, mas dá a entender em Gênesis 4, 26 que começaram a louvar ao Senhor, tanto que Jubal no 4, 21 criou harpa e órgão. Isso que nós vemos. E daí, falando em louvor, diz aqui ainda que Enos então começou a adorar ao Senhor. É claro que nós entendemos que lá no céu já havia adoração ao Senhor, já havia o louvor a Deus. Tanto que nós vemos ali no livro de Ezequiel, capítulo de número 28, nós podemos observar ali dentro daquele texto uma referência ali ao querubim ungido, que vocês sabem que era Satanás, e que ele estava no meio dos tambores, dos louvores. Então nós entendemos ali que no céu já havia louvor, claro que já havia adoração, mas aqui depois nós vemos que não, na terra não tem a data que começou essa adoração. Daí na lição de escola dominical, o primeiro tópico diz assim: música sacra na Bíblia. Daí nós vemos lá em Crônicas, 1 Crônicas capítulo 15, versículo 16, faz uma referência aqui que dá a entender alguma coisa aqui também de música sacra. O que é? E disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem de seus irmãos cantores, para que com instrumentos musicais, com alaúdes, harpas, símbolos, se fizessem ouvir levantando a voz com alegria. Então nós vemos aqui em 1 Crônicas capítulo 15, versículo 16. Mas a música sacra, o que nós entendemos a música sacra? A música sacra, esse nome, ele foi citado até no tópico do número 2, ele vai dizer, só encerrando primeiro, há uma pergunta que se alguém toca alaúde em sua igreja. Por que eles perguntam aqui? Se alguém toca alaúde. Porque algumas pessoas dizem como é essa música sacra da Bíblia hoje, na Bíblia. Essa música hoje ocorre na igreja? É igual na Bíblia? É perfeitamente igual? Nós vemos que não, por causa das culturas, por causa dos instrumentos, por causa de muita coisa que mudou. Mas no 2, fala que a música sacra na história. O termo música sacra surgiu na Idade Média para distinguir a música religiosa da música popular ou mundana. Então a música sacra é uma música para adoração a Deus. Eles usaram para distinguir o tipo de música que era. A música sacra então é para adoração a Deus. Quando falava música sacra, você entendia perfeitamente que era música para Deus.
E as outras músicas seria a música mundana, que não seria a música sacra. Só que daí diz aqui também, nessa lição, no tópico 2, fala a respeito da Reforma Protestante. E essa foi muito importante, por quê? Por causa que Lutero, foi diferente a situação do Lutero. Aqui, quando Lutero, aquele tempo, a música era só para Deus, adoração a Deus, louvores a Deus, numa língua só para Deus. Mas com Lutero, passou a mudar. O cântico congregacional passou a fazer parte da história. Por quê? Porque Lutero, além do louvor a Deus, ele começou a fazer louvores que as suas letras, elas ensinavam as pessoas a adorar a Deus. Além da adoração a Deus, as letras traziam palavras, Bíblia, ensinamentos dentro da letra. Então Lutero, ele trouxe isso na Reforma Protestante, que fez com que as pessoas mudassem a forma do quê? Do louvor. O louvor era só letras que levavam a Deus, agora eram letras também que levavam para as pessoas entenderem algo sobre Deus. Então foi muito importante essa música sacra e o louvor congregacional que Lutero trouxe para essas pessoas. Daí nós vemos a letra do hino da harpa cristã, número 581, que é o hino Castelo Forte. E quem escreveu esse hino foi Lutero. Você vê a letra aqui, ó. Forte é nosso Deus, Castelo Forte é o nosso Deus. Amparo e fortaleza, com seu poder defende os seus na luta e na fraqueza. Nos tenta Satanás, com fúria pertinaz, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz. Estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos Jesus, o que venceu na cruz, o Senhor dos altos céus, e sendo também Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está. Vencido cairá por uma só palavra, que Deus a luta vencerá. Sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós, Jesus está a dar-nos seu reino. A dar-nos a seu reino. Então você vê ali a letra Castelo Forte, que é da Reforma Protestante, que é citado aqui na lição de Escola Bíblica Dominical. Então ele instituiu o cântico congregacional. Antes eles cantavam lá latim e tal, e a igreja não participava. A partir do Lutero participa. Daí nós vamos no tópico 3, a música sacra hoje. Como eu perguntei, alguém toca alaúde na sua igreja? Muitas pessoas eles acabam questionando o que é a música sacra hoje. A música sacra, ela teve influências depois dos Estados Unidos, e da Inglaterra, ela teve muita influência, ela foi mudando a forma. Então, o tópico 3 aqui, ela acaba falando do continente americano, os ingleses, a mudança que teve, a forma da música. A lição, ela trata sobre música, toda essa lição aqui. Né? Até a próxima lição, ela vai falar sobre música secular. Mas hoje, nós estamos falando dessa música para Deus ou sobre Deus. Então, música sacra aqui, no tópico 4, diz aqui, que a música sacra hoje, ela se divide no quê? Coral e canto congregacional, inários, hinos. Então hoje, algumas pessoas questionam, viu, mas qual que é o melhor louvor? Eu não gosto desse ritmo. Esse ritmo aqui não pode. E quando nós lemos e observamos, existem vários ritmos hoje. Existem várias formas hoje de se cantar. Algumas pessoas, elas acabam questionando o jeito que alguém ouve. Eu ouço um hino mais tipo sertanejo. Eu ouço um hino mais tipo rock. Eu ouço um hino mais tipo lento. Eu ouço um hino mais tipo caipira. Um tipo hino gaúcho. E assim várias pessoas questionam a forma do louvor. Mas nós não temos algo que possa dizer qual é a forma. Uma coisa é certa,
A adoração a Deus, o louvor, ele precisa ser para invocar o nome do Senhor, para oferecer sacrifícios a Deus. Nós vemos no Salmo 116, versículo 17, oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Então o louvor tem que ser para isso, para Deus, para adorar a Deus. O Salmo 147, 7 diz, cantai ao Senhor em ação de graças, cantai louvores ao Deus sobre a harpa. E o Salmo 96, versículo 1 diz, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra. Então nós entendemos que o louvor, ele tem que ser para Deus. O louvor congregacional, a igreja participar é lindo também, mas não pode se deixar o principal, que é em adoração o nome do Senhor. Não importa, realmente não importa a forma que vai ser esse louvor, o ritmo que vai ser. Cada um gosta de um ritmo. Importa é que sejam para Deus. Importa que seja para exaltar o nome desse Deus maravilhoso. Então a lição, que em essas rápidas palavras, não sei nem quantos minutos foram, ali é 6 minutos mais ou menos, né? 11 minutos, por aí. 11 minutos? Poucos minutos aí. Meu amigo Vini que está lá do outro lado. 11 minutos aí. São poucos minutos. Mas porque a lição trata isso. São em poucas palavras aqui que nós temos que apresentar para vocês. O importante mesmo é que você entenda como pediu a lição aqui. A música sacra ao longo da história, o que é a música e como influenciou. Tem que entender que essa música sacra aqui, esse louvor, depende da cultura. Se você for lá na África, é bem diferente dos louvores. Se for aqui no Brasil, é uma infinidade de formas. Cada local, cada país, cada um louva de uma forma. Faz o louvor de uma forma. O importante é que você saiba que a música que você está fazendo para Deus seja de todo o coração. E, principalmente, que você venha sentir a presença do Espírito Santo. Que isso, com certeza, é uma confirmação. Deus abençoe em nome de Jesus. Semana que vem a gente vem com a lição número 3, se Deus assim permitir. A paz do Senhor e a